Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Mesa Psi, Perspectiva, Encontro e Realidade, e hoje a gente vai falar de um tema super importante. Sejam bem-vindos ao Mesa Psi, Perspectiva, Realidade e Encontro, primeiro podcast idealizado pelos alunos da Faculdade Anhanguera, da turma de Psicologia, quinto e sexto semestre. Estamos aqui com nossos convidados. Eu sou o Eduardo e eu vou deixar que cada um se apresente e fale um pouco de si. Meu nome é Priscila, sou do quinto semestre de Psicologia. E meu nome é Esther, eu sou do sexto semestre de Psicologia. Estamos aqui também com dois convidados. Lucas Leonardo, psicólogo clínico e social, docente do curso de Psicologia. E eu sou o Thiago, professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, sou coordenador do curso de Direito aqui também, advogado, e hoje também estou aqui como estudante de Psicologia para conversar com os meus colegas. Sou o mais calouro aqui entre esses mestres aqui comigo, tá bom? Legal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. E você que está nos assistindo também seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. Nós vamos falar um pouco sobre COP30, um pouco sobre psicologia ambiental, né? E ter algumas perguntas aí bem, vamos dizer assim, complicadas ou descomplicadas, né, para nós fazermos, né? E vamos falar um pouco sobre COP30, né, acontecendo esse tema, né, que está aí recente, terminou, acho que foi sábado, né, gente? E eu vou conversar com o professor Thiago, né? Minha pergunta é se a ONU ela pode fazer alguma ou impor algumas sanções aos países que aderiram ao Acordo de Paris, né, que foi discutido na COP30, e eles não executarem o que foi pré-determinado lá. É possível ter essas sanções? Então, não é possível no caso de sanções climáticas, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada e ela existe justamente para a proteção mundial em casos de conflitos armados, questão de guerra, coisas do tipo. Só que juntamente com isso, há outras ações que a ONU promove, dentre elas a COP30, dentre elas esses acordos climáticos com vias a reduzir as emissões de gás carbono, coisas do tipo. Só que a gente tem um problema. Quando nós estamos falando de acordos internacionais, nós estamos mais falando sobre boa vontade dos países signalantes do que necessariamente uma situação de dever ser como nós vemos no direito interno. No direito interno, o que eu vejo normalmente? Eu vejo uma lei criada pelos nossos governantes. Essa lei ela tem um poder, uma imperatividade. Nós temos que obedecer à lei, certo? Lá na psicologia, a gente vê isso lá em behaviorismo, por exemplo, quando a gente está falando sobre as metacontingências. E aí, nessa situação, eu preciso obedecer, inclusive, como um critério cultural, para fazer parte daquela sociedade. Só que quando a gente está falando soberanias nas quais nós temos nações formadas por Estado, pelo território, pelo povo, pelo governo daquelas localidades, nós temos culturas diferentes envolvidas. Então, por conta disso, muitas vezes, como exercício de soberania, um país não necessariamente precisa se submeter a outrem. E aí, por conta disso, o que acontece? Nesses acordos, muitas vezes, como eu disse, nós passamos mais por uma situação de boa vontade no cumprimento do que necessariamente uma situação de se eu não cumprir, eu vou ser penalizado. Tanto é que já deixo bem claro, não existe uma punição, uma penalidade para os países que descumprem. Normalmente o que acontece? Naqueles conflitos armados, coisas do tipo que a gente vê no dia a dia, e é inclusive uma atuação da ONU nesse sentido, não só a ONU como a OTAN, entre outros órgãos internacionais, o que nós vemos? Nós vemos normalmente essa organização e geralmente os países que a representam com um grande poder bélico por trás. Isso gera realmente um fator dissuasivo, né? Aquele país que está descumprindo, por conta dessa força bélica por trás, ele acaba realmente se submetendo em alguns casos. Mas o grande problema fica, e quando é o maior país, ou o país com o maior poder bélico, por exemplo, que descumpre? É o caso que aconteceu, você tinha mencionado até, né, a questão da Convenção de Kyoto, em que os Estados Unidos deliberadamente descumpriu e declarou para o mundo, não vou cumprir. A determinação, se eu não me engano, foi a redução de gás carbônico. E aí, quais são as penalidades? De novo, a gente entra nessa situação. O grande problema de um país descumprindo
esses acordos é que acaba que a gente gera um desmerecimento nesses acordos, e uma coisa que eu senti agora entrando no assunto da COP30. Não sei se vocês perceberam o fator midiático que circulou aí, pelo menos aqui no Brasil, foi justamente uma situação, assim, uma sensação de descrença sobre a COP30. Pelo menos o que eu acompanhei, o que eu vi sobre o assunto, percebi um pouco disso. Não sei vocês. Eu acho que eu fui um pouquinho alongado aqui na minha fala. Vou dar aqui a palavra para o Lucas, se ele quiser se manifestar um pouquinho. Sim, de fato, você me trouxe um ponto bem interessante quando você fala no quesito descrença. Não somente em relação àqueles que estavam ali, mas como a sociedade em geral foi interpretando toda a situação como algo que, de fato, vai causar algum efeito e algum impacto midiático, internacional, vai causar quais são as reverberações disso para a sociedade. Partindo pelo pressuposto e pela lógica que estamos falando de lugares de discussão. Então, como trazemos a COP30 para o lugar de centralidade, e esse lugar sendo a Amazônia, o mundo estava voltado para ela, mas em nenhum momento o mundo parou para ouvir as pessoas que estão de trás e que convivem, que residem, que resistem nesse bioma, ou nos demais biomas brasileiros. Então, de diversos momentos da COP30, se teve grandes repercussões internacionais das comunidades indígenas reivindicando o lugar de fala, o seu direito de falar sobre o seu território. Então, o internacional, a gestão mundial estava envolvida, mas em um momento se trouxe a territorialidade das comunidades. As lideranças ambientais, as lideranças sindicais que estão envoltas nesse processo. Então, como falar de nós sem nós? Então, esse é um dos pontos que mais me chamou a atenção, tanto que se teve um início, né? Conseguiram trazer esse lugar da invasão, de fato, e ali eles vão com os seus cânticos, com os seus rezos, com as suas potências culturais, reivindicando, olha, não é somente terra, não é somente meio ambiente, estamos falando de pessoas e como essas mudanças climáticas têm impactado dentro das nossas realidades. Então, eu acredito que trouxe sim esse sentimento de descrença, não somente para a comunidade internacional, mas também para nós enquanto sociedade que acompanhou ali de perto. Eu acredito que, como você mesmo falou, Thiago, na questão da mídia, né? Antes mesmo de iniciar a COP, houve aquela polêmica dos aluguéis superfaturados. O alimento superfaturado. E aí todo mundo falando só o negativo do evento, ninguém falava do positivo do evento. Né? Tentaram trazer o tempo todo que, opa, brasileiro tá superfaturando, tá tentando dar rasteira no gringo, brasileiro é isso. E aí acabou que os próprios brasileiros ficaram descredibilizados e descrentes com o evento. Tipo, pra que eu vou assistir isso daí? Qual que é a importância? Porque a mídia não trouxe, na verdade, a relevância do evento, as coisas importantes, né? Trouxe só o lado negativo. Quando foi passar a manifestação, a invasão, não passou o que estava sendo reivindicado, o que ele queria. Não, passou, tá tendo agora aqui uma manifestação, estão invadindo, o pessoal correndo, que não sei o quê. Opa, eu não quero estar nesse lugar. O que está acontecendo? E aí todo mundo fica com aquele olhar muito negativo para a população do Amazonas, que deveria assim, e é um lugar que todo mundo tem o olho que quer, né, tomar posse daquele lugar. Todo mundo quer ter uma Amazônia para si, né? E aí acabou que a mídia pega e, ao invés de aproveitar o momento para poder trazer, né, melhorias para a localidade, trazer uma exposição positiva, acabou sendo negativo. E mais visibilidade também para as questões dele. Eu estava falando com o Lucas também mais cedo sobre a questão dos territórios, né? Não tem como você falar do território sem falar do sujeito que vive naquele território.
Então a reivindicação deles foi justamente isso. Por que vocês estão falando da Amazônia sem falar da gente? Por que vocês estão falando da onde a gente vive sem incluir a gente que vive aqui? Eu acho que foi muito essa invalidação também deles lá, né? E tem um termo também que a gente, pesquisando um pouco, surgiu, que chama solastalgia, que é quando a pessoa, ela tá vendo o ambiente que ela vive ser totalmente mudado. Então, ela tem aquele sentimento de perda, tá acontecendo desastres, eu tô vivendo aqui, não era mais o que eu vivi há 20 anos, e isso tá desgastando e ninguém tá me ouvindo, as pessoas estão aqui, e aí? E aí, como ela falou, colocou isso como uma coisa negativa. Então, além de me invalidar, eu sou um negativo, eu acho que foi muito isso. Vai trazer esse lugar de centralidade mesmo das nossas discussões, os povos originários, os povos tradicionais, porque são eles que estão dentro desses biomas, são eles que fazem parte do bioma. E dentro da psicologia social a gente costuma dizer, eles são o próprio território. Porque quando a gente traz essa concepção de território, não é um espaço físico, palpável, tangível. Não, é um espaço que ele é subjetivo. Então as comunidades tradicionais, os povos originários, eles se relacionam com esse lugar. E esse lugar se relaciona com esses povos. Então como entrar num lugar de discussão sendo que eles minimamente não vão estar nesse lugar de fala? Possa ser que estejam representantes, mas será que de fato esses representantes vão trazer as reivindicações, as lutas de todas essas populações, de todas essas pessoas que compõem esses espaços? Possa ser que sim, possa ser que não. Então estamos falando de um aspecto subjetivo, estamos falando de interesses. Então, até que ponto a invalidação do sujeito, até que ponto a conformidade social de pertencimento, de dar uma resposta efetiva ao mundo, faz com que os nossos povos originários eles ocupem esse lugar de descredibilização. Então, é trazer o lugar de discussão para essa centralidade. É sobre eles também. Então, é sobre trazer cada vez mais representatividade. É interessante esse ponto, porque quando a gente traz para o direito, né, a questão ambiental, se você for pegar a COP30, ela deixou a desejar. Porque quando a gente fala em meio ambiente, o conceito de meio ambiente vai de encontro ao que vocês estão falando. É justamente aquela ideia, eu não vou trabalhar somente com o meio ambiente biológico, questão dos biomas, dos territórios. Eu vou trabalhar com um meio ambiente que vai representar justamente o meio ambiente biológico, mas eu também trabalho com o meio ambiente social, o meio ambiente do trabalho. Então, todos esses elementos, eles precisam estar ali interligados. Porque se eu não trabalhar com eles de forma interligada, eu não consigo ter uma compreensão ampla e eu acabo deixando a desejar e cometendo injustiças. Por exemplo, uma das maiores discussões que a gente tem no Brasil hoje envolve a Amazônia. A gente vai falar muito sobre a questão da criação de animais, por exemplo, bovinos, a questão das queimadas e a questão das florestas existentes ali. Como é que eu consigo proteger amplamente o meio ambiente, a Amazônia, sem pensar nas pessoas que trabalham ali dentro, certo? Não só pensando na questão dos povos originários, povos tradicionais, mas na população como um todo. Na população como um todo, se eu tenho pessoas que trabalham tanto com extração vegetal, criação animal, entre outras situações, se eu não tiver essa convergência de pensamento, o que vai acontecer? Eu acabo desrespeitando o próprio conceito de meio ambiente, que eu preciso trabalhar a ideia de um meio ambiente propriamente dito biológico, juntamente com a vida humana que existe ali. E essa vida humana vai evoluir e tudo mais, e é isso mesmo que a gente percebeu. A COP30 não trouxe essa preocupação, mas infelizmente, e aí a gente vai perceber o seguinte, Rio 92, Paris também, todas elas não tiveram bem essa preocupação, porque todos esses acordos internacionais, no final das contas, eles vêm para discutir macrotemas. E dentro desses macrotemas eu não vejo muito interesse desses grandes governantes que vêm para discutir essas coisas em trazer aquelas populações, em trazer aquelas situações, e muitas vezes, infelizmente, a gente trabalha com viés político. Eu não tenho interesse de trazer essas populações justamente por esse ponto. Existe, quer queira ou não, por trás desses raciocínios aquele viés intervencionista,
aquele viés que eu quero tomar para mim aqueles bens existentes na Amazônia, por exemplo. Então, não é do interesse político também, muitas vezes, ter essa discussão, entende? E isso ficou bem claro ali. Fora as contradições que a gente verificou, algumas situações relacionadas ao preço superfaturado dos alimentos, essas coisas, tudo mais, né? O que é legal que vocês estão falando é que, eu não sei se eu vou trazer uma polêmicazinha agora, mas é que o Conselho Federal de Psicologia, ele mandou uma carta para a COP30, né, fazendo as nossas pesquisas, eu li um pedaço dessa carta e eu vou ler na íntegra o parágrafo que diz assim: o Conselho Federal de Psicologia recebeu neste ano um pedido de apoio da comunidade quilombola de Macambira, Rio Grande do Norte, em razão do aumento expressivo de problemas de saúde mental como ansiedade, depressão e distúrbios do sono observados após a instalação de empreendimentos eólicos na região. Aí depois traz: estudos indicam que a exposição prolongada ao ruído e ao infrassom gerados por essas estruturas pode causar irritabilidade, cefaleia, tontura, dificuldade de concentração e queda na qualidade de vida. Então a gente tem uma organização das Nações Unidas reunida para ter energia limpa, para ter essas questões e sem ouvir o povo que mora perto desses lugares e o que está acontecendo com eles, né? Tendo esses problemas, né? Esses problemas que eles identificaram que, depois que essa usina eólica veio para cá, é que começou a aumentar a crise de ansiedade do povo, e estudos demonstram que isso acontece. Como fazer? Uma vez que temos uma usina eólica que é energia limpa, mas prejudicando a população em si? Como a gente pensar em algo, como é que, eu acho que vai de encontro com o que vocês estão falando, como é que eles pensam em algo em proteger a natureza, proteger a Amazônia, proteger que não haja usinas termoelétricas, proteger tudo isso, mas sem ouvir a população que está ali e prejudicando essa população com esse tipo de problemas que essas usinas trouxeram para eles. Eu acho que é um pouco... eu acho que fica meio contraditório. Eu me lembro muito que assim, o professor Lucas ele falou bem claro, né, que as Nações Unidas ela tem outras vertentes, mas essa questão para a população em si que está ali é esquecida completamente. Por isso que a gente viu pessoas, os moradores da região, os indígenas não invadindo, mas querendo participar, né? E aí vem as narrativas da mídia dizendo: há uma invasão, como a Priscila colocou, há uma isso. Não, eles não estão criando, e aí vendem isso como uma baderna. Mas eles estão querendo falar assim: gente, o que vocês estão propondo aí muitas vezes está nos prejudicando, e nós somos moradores aqui. Eu acho que é por isso que a psicologia também tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, e é muito difícil também ter psicólogos ambientais, né? A gente teve dificuldade de encontrar. E é justamente por isso que você falou. Quando pensa em psicologia e desastre ambiental, pensa quando acontece um desastre muito grande, ou um tornado, ou um desabamento, né? Ou uma enchente. E aí pensa: nossa, vamos mandar lá psicólogos de emergência. Teve uma época até que tinha mini cursos de psicologia dos desastres, né, para conseguir atender aquela população rapidamente. Mas ninguém pensa nesse sentido: construir aqui uma usina, o que pode fazer a longo prazo com essa população? Então a psicologia ela ainda é vista para apagar o fogo, né? Ela não é vista ainda com aquela coisa da prevenção. Mas e aí a saúde mental? Não é pensada ainda nesse sentido. É interessante um ponto aqui que vocês levantaram muito a questão das usinas eólicas, mas ali naquela região norte, só a título de curiosidade, a gente tem uma concentração muito maior de usinas termoelétricas. E por muito tempo o que aconteceu, e por isso que eu falo da questão dos macrotemas. A crítica às usinas termoelétricas é justamente essa, é a produção de muitos gases poluentes, certo? Emissão de gás carbônico e tudo mais. Qual que é o princípio básico de uma usina termoelétrica? Ela é uma usina que gera energia a partir do calor, do fogo. Como é que eu gero esse calor? Eu pego floresta e queimo a floresta, certo? Essa que é a ideia. E a maior concentração é ali, até por conta até de geografia mesmo. Geograficamente falando,
claro, a gente tem alguns focos de usinas, não só eólicas, mas também a gente tem alguns focos de usinas, energia solar eu esqueci o termo que a gente utiliza. Já volta na minha cabeça. Mas enfim, quando a gente está falando sobre termoelétricas e eventuais usinas, entre outras coisas, dessas usinas, as que menor impacto geram em tese, por mais surpreendente que seja, são as eólicas. Porque as eólicas normalmente elas vão trabalhar ali com espaço territorial. Eu vou subir aqueles grandes ventiladores, certo? Eles vão realmente tirar o espaço e geram desmatamento. Mas em termos de impacto ambiental, uma usina termoelétrica gera um impacto muito superior. E qual que é o grande problema? Quando a gente pensa na nossa malha elétrica, hoje, graças às usinas de energia solar, a gente tem reduzido cada vez mais a utilização, mas ainda não chegamos num ponto ótimo de utilização das usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas elas ficam concentradas no norte e elas são ativadas em que momentos? Momentos em que nós temos baixa de água no país. Quando eu tenho, por exemplo, que me valer de escassez de água, a gente está naquelas bandeiras 2, bandeira 3 ou bandeira vermelha, a depender da localidade em que você está. Geralmente a gente está na bandeira vermelha porque no sistema elétrico, nosso sistema é interligado e no Brasil funciona da seguinte forma. Nós utilizamos como princípio básico as usinas hidrelétricas. Eu baixo a água das usinas hidrelétricas, Itaipu Binacional, Belo Monte, entre outras, certo? Só que quando eu tenho períodos de baixa de água, eu não consigo produzir energia suficiente. Então eu preciso buscar no sistema outras usinas. É aí que a gente liga as termoelétricas. E o grande questionamento é esse. O que eu posso fazer para não ligar as termoelétricas? Porque as termoelétricas elas são extremamente poluentes. E, além disso, o que eu posso fazer para não ligar as termoelétricas e não usar a Angra, por exemplo, que a gente já tem estudos mostrando que ela está perto do colapso. E aí, como é que a gente trabalha com isso? Claro, parece até teoria da conspiração, mas existem mesmo esses estudos que mostram que cada vez mais o uso de usinas nucleares vai sendo... a gente vai deixando de utilizar, né? Justamente por isso, a Fukushima, por exemplo, foi um desastre que trouxe à luz essa situação. Estou trazendo esses temas aqui só para a gente acalorar um pouquinho o debate, trazer um pouquinho de polêmica, porque muitas vezes é justamente esse o ponto. Eu deixo de olhar para o aspecto ambiental local pensando no geral. E pensando no geral é justamente esse. Imagina a seguinte situação. Hoje, eu consigo buscar energia em outros pontos. Consigo buscar energia eólica, energia solar, ok. Mas e nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, que a gente, em 2000 também, que a gente começou a ter apagões, qual que era o princípio básico? Eu usava muita energia vinda de usinas hidrelétricas, começou a reduzir o fluxo de água, eu não consigo produzir energia suficiente, aí eu tenho que ligar as termoelétricas. Existe um acordo do Brasil, o Brasil está tentando cumprir esse acordo de não ligar as termoelétricas, não consigo, preciso ligar. Percebe que esse olhar para a população local acaba ficando distante? Eu deixo de olhar para isso pensando justamente naquela lei do bem maior, infelizmente, né? Que eu preciso alimentar a população brasileira com energia. E aí, de novo, vem a pergunta, e aí? E as populações locais? De novo, a gente esbarra nesse problema. Quando a gente trata de questões ambientais, assim como a gente trata de questões humanitárias em geral e tudo, a gente vai acabar esbarrando nesses problemas. Porque muitas vezes eu sempre vou ter o macro e o micro. Muitas vezes eu vou deixar de lado o micro, deixar de olhar para o micro e vou pensar no macro. E muitas vezes o macro não é resolvido. E o micro sai prejudicado, né? Então esse é um problema. E trazendo essa questão tanto do adoecimento, né, na questão da saúde mental, um ponto que a Esther trouxe, esse lugar de não pensar na promoção e na prevenção em saúde. Ainda vendemos essa ilusão da psicologia enquanto esse agente que vai estar ali para poder apagar e mediar o fogo. Mas podemos trabalhar sim com o lugar da saúde. No sentido que? De promover. Não somente trabalhar no quesito enquanto o adoecimento psíquico ele já está instalado. E quando partimos nessa perspectiva, quando você leu na íntegra essa carta, me fez
duas reflexões. Primeiramente, quem são essas pessoas? E a segunda, o território. Então, quando a gente parte desse lugar, estamos falando de pessoas, mas também estamos falando de uma comunidade extremamente vulnerável, marginalizada historicamente. Aonde, por vezes, esse próprio território ele não é reconhecido. Aonde, por vezes, esse próprio território ele não entra ainda no lugar de demarcação enquanto comunidade quilombola. Então eles estão num lugar de reivindicação de um espaço que é um espaço que também é negado. Então automaticamente se faz uma intervenção e essa intervenção ela não vai ser comunicada por vezes, simplesmente vai existir. Não vai se ter audiências públicas formais para poder ouvir essas populações. Eu estou falando não só das populações tradicionais quilombolas, mas também da população de um modo geral. Aqui em Brasília, em relação às termoelétricas, houve grande impacto quando começou a se estudar a possibilidade de implementação de uma termoelétrica em Samambaia, onde se teria uma desapropriação de uma escola infantil para poder se colocar no lugar essa termoelétrica. E a população, novamente, nesse lugar de reivindicação de um espaço que é direito dela, que é o direito à educação, que é o direito ao lazer, à cultura. Então, como que a sociedade ela vai ter saúde mental se automaticamente se tem intervenções que por vezes nem se comunica a essa sociedade? Então teve sim, ainda bem que se teve audiências públicas, ainda assim com pouca participação da sociedade civil, mas se teve. Aonde se teve as mobilizações das comunidades de massa em torno disso? Não, era a comunidade local, porque vai ser lá o impacto. O impacto não vai ser no plano piloto. O impacto vai ser na comunidade de Samambaia, na comunidade do Pôr do Sol, na comunidade do Sol Nascente, na Ceilândia, Pé Norte. O impacto é lá, não vai ser no centro de Brasília. Então, precisamos sim tratar com seriedade as questões ambientais. Recapitulando, trazendo as pessoas que estão envolvidas nesses processos para o lugar de centralidade. Como bem o Thiago trouxe. De fato, vamos trazendo o macro e vamos adoecendo o micro. E por vezes o macro nem vai se ter uma resposta tão efetiva assim, mas o micro está aqui adoecido. Então o micro está padecendo de questões de ansiedade, questões emocionais. E aí? Como vamos trabalhar com essas comunidades? Nós temos profissionais qualificados para se trabalhar com comunidades tradicionais hoje no Brasil, com o sucateamento da psicologia social e comunitária? Nós temos profissionais que vão trabalhar essas questões com seriedade, e quando eu falo questões com seriedade, eu estou trazendo um ponto de valorização desses saberes. Aí aqui nós vamos tratar o quê? O bem viver. O que é a ótica do bem viver? É olhar o indivíduo para além das questões de saúde. É valorizar os seus saberes ancestrais. Essa é a lógica do bem viver. Mas nós estamos em uma lógica, partindo da lógica do quê? Do consumismo. Partimos da lógica do adoecimento. Nós faturamos em cima do adoecimento, mas nós não trabalhamos com a perspectiva de promover bem-estar para essas comunidades. Promover bem viver. E bem viver não somente para as comunidades tradicionais, para as comunidades indígenas, não. Bem viver para as nossas comunidades que residimos nos espaços das cidades. Quantas vezes vamos trabalhando questões de racismo ambiental? Quem tem direito a ter na sua casa ou próximo à sua casa um ar com maior qualidade? Quem tem direito a fazer
caminhar sobre a sombra, quem tem esse direito? Então, precisamos trazer esses lugares de discussão, porque por vezes esses lugares têm CEP. Esses lugares têm raça, têm cores específicas. Então, aonde estão esses lugares de garantia desses direitos? Então, precisamos pensar também por essa Os questão. pontos interessantes aqui que o Lucas levantou, eu quero só trazer uma polêmica. Achei interessante que, antes de começar a psicologia, eu comecei a estudar um pouquinho matriz de disciplinas, coisas do tipo, não necessariamente daqui. E eu percebi uma coisa que vai justamente ao encontro do que você está falando. Não vejo na matriz de estudos da psicologia, tirando, por exemplo, psicologia social, que a gente aborda bastante esses temas, mas eu não vejo, por exemplo, uma disciplina mais do viés prático, no sentido de uma atenção preventiva. Eu vejo muito mais uma atenção repressiva mesmo. Essa ideia do consumismo, essa ideia da população já doente. Eu espero a população adoecer para então ter uma atuação. Eu espero a população sofrer um desastre para então ter uma atuação. Eu não tenho uma atuação preventiva, pelo menos do ponto de vista da psicologia. No direito nem se fala. No direito a gente atua realmente repressivamente. Mas na psicologia eu vejo muito isso. E eu acho interessante esse debate por conta disso. É interessante abrir os olhos para isso, porque se você trata preventivamente, você consegue antecipar muitos dos problemas. Sim. Você consegue trazer muitas coisas à luz e já consegue combater isso de forma antecipada. E aí entram os instrumentos jurídicos, por exemplo, uma audiência pública. Você mencionou, não tem uma participação muito relevante nas audiências públicas, mas teve a participação de quem importava. Só que muitas vezes esse é um problema, porque quando a gente fala de audiências públicas, e até uma crítica que eu quero tecer aqui, muitas vezes a audiência pública é tratada como reunião de condomínio. Quem aqui já foi na reunião de condomínio do seu próprio condomínio? Ninguém. Eu posso dizer com certeza. Tu foi? Você foi? Não. Porque não mora em condomínio. Aí não mora. Mas se tivesse, você iria? Eu não sei. Pode ser que iria, mas enfim, muitas pessoas não vão na própria reunião de condomínio para tratar dos seus próprios assuntos. A audiência pública é a mesma coisa. Muitas vezes pela falta de divulgação, claro, mas também por falta de interesse. Por pensar justamente igual ao nosso início do debate. Descrença quanto à COP30, descrença quanto a eu poder influir alguma coisa no comportamento social. Esse é o mesmo ponto que a gente vê. O segundo ponto que você levantou eu achei interessante. A gente já trouxe até algumas pesquisas aqui para o direito do racismo ambiental. Que a gente trabalha muito com a questão do racismo, né, voltada para aquela questão pessoal, a questão estrutural, em que as estruturas elas atuam contra a pessoa muitas vezes de cor ou outras situações. Mas o racismo ambiental também existe e de forma tímida ele vai ganhando cada vez mais espaço, principalmente com essas discussões ambientais, né? A gente vai vendo ali que é justamente esse ponto que o Lucas levantou. Quem tem direito a respirar um ar mais limpo? Quem tem direito a ter uma rua mais limpa? Quem tem direito à limpeza pública de qualidade? Muitas vezes o que a gente percebe? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Me fala um bairro famoso que vocês conhecem, rico, no Brasil. Qualquer bairro. Jardim Botânico. Jardim Botânico. Lago Sul, Jardim Botânico. Fala, tem um lixão lá perto? Não, quem mora lá normalmente pessoas mais abastadas. Agora pega uma região mais pobre que a gente tenha, em Brasília mesmo, a gente pode citar algumas, né? Samambaia, a gente pode citar Estrutural, Sol Nascente, Pôr do Sol. Se você for passear ali por perto, você vai ver que existe sempre problema de tratamento de lixo, por exemplo. Limpeza de vias públicas, esgoto também. E você percebe justamente isso, uma falta de um olhar para essa localidade. E os dois assuntos, eles acabam se convergindo justamente por isso. Não existe essa visão da psicologia de forma, não da psicologia, mas dos nossos governantes, de forma antecipatória, de forma preventiva, para justamente tentar enxergar isso e trazer uma qualidade de vida. Isso acaba gerando diversos tipos de impacto. Muito boas suas contribuições, professor, adorei. Lucas, eu gostaria que você diferenciasse psicologia social da psicologia ambiental. A gente teve muita dificuldade quando a gente achar um psicólogo ambiental. Para as pessoas entenderem que o psicólogo ambiental não é aquele que abraça a árvore, que conversa com planta. O que é o psicólogo ambiental? O que é o psicólogo social? E como que os dois se cruzam ali juntos durante o trabalho, né? Sim. Interessante pergunta.
Então, o psicólogo social, e aí eu já trago uma outra perspectiva, não só em questão de psicologia social, mas também psicologia comunitária. Então, nós temos algumas diferenças. Então, a psicologia social, ela vai estudar o comportamento do indivíduo em sociedade e como essa sociedade vai impactar nesse indivíduo. Já a psicologia comunitária é uma psicologia que ela parte da premissa do empoderamento dessas comunidades. Então, o psicólogo comunitário, ele vai ser aquele que, por vezes, vai mediar. Ele vai ser aquele que vai instrumentalizar. Ele vai ser aquele que vai estar organizando as audiências públicas. Ele vai ser aquele que vai estar organizando oficinas. Ele vai ser aquele psicólogo que vai estar diretamente ali, com a mão na massa, no cotidiano daquelas comunidades, para promover esse lugar da saúde, mas também levar para as comunidades esse agente transformador que é um ser enquanto um ser político. Nós não estamos falando de questões partidárias, nós estamos falando de corpos que ocupam uma sociedade e que esses corpos, eles reivindicam. Esses corpos estão em lugares de discussão e centralidade. Então, a psicologia comunitária vai trazer esse empoderamento para essas comunidades. Já a psicologia em questão ambiental, ela vai se pensar nas diversas formas que se compõem o meio ambiente. Não só em questões ambientais como físicas, como você falou, abraçar uma árvore ali, geológicas, não. Ela vai se pensar em questões de trabalho, em questões culturais. Então, se tem toda interface em volta dessa psicologia. Não é o meu lugar de fala, porque não venho da psicologia ambiental, mesmo trabalhando ali em algumas comunidades, como no Pôr do Sol, no Sol Nascente, nesse intuito da psicologia comunitária, mas trazer de forma mais abrangente um conceito, possa ser que eu não vou conseguir nesse momento. E tá tudo bem. Mas em relação à psicologia comunitária e psicologia social, é trabalhar nesse viés. Precisamos entender esses comportamentos, precisamos entender enquanto esses atravessamentos enquanto sociedade, mas pensar também no empoderamento dessas pessoas. Então, quando o Tiago traz esse lugar da audiência, e por vezes a falta de participatividade, a falta de comprometimento daquelas pessoas, por vezes vai ser o psicólogo comunitário que vai empoderar essa comunidade e falar bem assim, olha, vocês têm voz. Se tem órgãos ambientais, se a questão da organização do governo quer ouvir vocês, então cabe vocês também estar nesse lugar de centralidade. Então, e quando falamos em marginalização de pessoas, eu ouvi uma discussão que me chamou muita atenção quando fala assim, primeiro partimos da lógica da sobrevivência. Então precisamos primeiro sobreviver. Então quando se sobrevive, não se tem voz. Então quando vamos falar de comunidade, é empoderar essa comunidade a ter voz. É empoderar essa comunidade a ter mobilização e participação social. Não é somente abrir um espaço público e falar, vamos ter uma audiência. Não. É fazer com que essa comunidade se empodere das suas próprias questões, das suas próprias reivindicações. Falar, vamos juntos nessa também. Qual vai ser o impacto? E trazendo o exemplo de Brasília, dessa termoelétrica. Se formos pensar no mapa da cidade, qual vai ser o impacto disso para a cidade? Para a coletividade. Estamos pensando em uma desapropriação de uma escola. Qual vai ser o impacto dessa desapropriação para a comunidade da Ceilândia? Para a comunidade de Samambaia? Para a comunidade de áreas rurais que dependem dessa escola, porque é uma escola rural. Então, qual vai ser o impacto da ausência desse dispositivo do Estado? Então, o psicólogo comunitário, por vezes, ele vai trabalhar aí. Formalizando com essa comunidade
para que essa comunidade entenda por si só, não é um entendimento do psicólogo, mas o entendimento da comunidade de como esse impacto vai gerar na vida deles. Então, por isso que é importante o papel da psicologia, não só enquanto psicologia social, mas a psicologia enquanto comunitária dentro desses espaços. Então, precisamos instigar isso dentro dos nossos cursos. Precisamos falar sobre psicologia social? Precisamos. Mas precisamos estar nas comunidades, vivenciar as comunidades. É diferente do que somente produzir saber, ciência. O psicólogo social, por vezes, ele vai produzir ciência. Ele vai dar uma resposta científica a questões sociais. Mas é o psicólogo comunitário que vai estar no cotidiano daquela comunidade, vivendo com a comunidade, no sentido de empoderação da comunidade. Empoderar essa comunidade para que ela, por si só, ela consiga falar. Então, essa é a importância da psicologia comunitária, não só da psicologia social. Engraçado isso aqui, quando você traz esse ponto, parece que taxonomicamente, né, organizando as matérias, a gente vê psicologia social como meio que um gênero e a psicologia comunitária como se fosse não uma espécie, mas uma operacionalização da própria psicologia social. E os dois acabam sendo um motor de políticas públicas, Sim. que não deixa de ser também uma área de atuação da psicologia, correto? Que a gente vê justamente ali, o psicólogo ele acaba trabalhando de forma local, de forma a coletar subsídios, coletar informações, principalmente daquelas comunidades em que ele atua, e a partir desses problemas a gente consegue trazer para o governante, por exemplo, para gerar ali políticas públicas de atuação, que é onde o governo consegue, de alguma forma, atuar e agir em cima disso, gerando audiências públicas, gerando, às vezes, até alguns comportamentos equivocados, instalando termoelétricas onde não se deveria instalar, entre outras situações. Então, a gente tem... É interessante essa interligação, né, dos conceitos. Eu vi muito isso nessa base da psicologia que a gente vai estudando. Né? Posso estar equivocado, mas essa foi a minha visão. Eu confesso que eu fiquei preocupado agora, vou falar duas coisas. A primeira que eu fiquei preocupado, o Lucas falou sobre psicologia comunidade, eu lembrei que eu tenho que fazer uma prova. E eu falei, Jesus, eu tenho... Olha aí, eu tenho uma prova para poder fazer. Não, brincadeira. E a outra é que ele falando sobre o psicólogo na comunidade, ela acaba chegando tão próximo também da psicologia ambiental, porque a comunidade vai buscar com que mude o ambiente dela. Né? O que a comunidade vai buscar, o que o psicólogo vai fazer, isso aconteceu muito na década de 80, década de 70 ali no Rio de Janeiro, quando a galera foi empurrada lá para a Cidade de Deus, onde o pessoal foi empurrado para lá, para a margem, a galera foi jogada para lá. Os psicólogos comunitários ali, eles atuaram muito forte para que aquela comunidade crescesse também em estrutura, em ambiente, para que eles pudessem viver. Né? Então, assim, fica muito próximo o psicólogo comunitário, o psicólogo da comunidade, em buscar isso também, porque eu ia inclusive te perguntar, Lucas, para essa população que está à margem, né? Quando a gente fala marginalizado, não tem nada a ver com bandidagem, é a margem da sociedade, largado, vamos dizer, a si próprio, se virem aí e a gente vai te dar o mínimo que a gente pode fazer, né? Não uma infraestrutura decente que já tem em outros lugares. Isso influencia o ambiente em que eles estão vivendo, né? Sem uma estrutura básica para se viver de coleta de lixo, de estrutura de esgoto. Isso influencia na comunidade, na sua saúde mental? Com certeza. Quando você traz esse lugar, questões básicas, coleta seletiva, tratamento de água, tratamento de esgoto, a forma como essa comunidade se percebe, a forma como essa comunidade lê a ausência do Estado, automaticamente vai promovendo aquilo que eu falei anteriormente, esse lugar da sobrevivência. E ainda mais, trabalhando nas comunidades,
o que mais é perceptível, a ansiedade, vamos trazer aqui um exemplo, a ansiedade. Nós nomeamos os nossos sintomas ansiosos, mas por vezes, dentro das comunidades, esses sintomas são até negligenciados. Esses sintomas, eles não são lidos. Esses sintomas, eles não são validados. É aquela pessoa que ela tem que dar conta de tudo. Entra naquele lugar da sobrevivência. Antes mesmo de eu estar vivo, antes mesmo de eu existir, eu tenho que sobreviver mais um dia. Então, e trazendo ainda mais crítica a isso, esse semestre, no Serviço Escola, juntamente com a Glaciane, tivemos a oportunidade de levarmos para alguns territórios, para algumas comunidades, o plantão psicológico, no intuito de democratizar mesmo o acesso à saúde mental. E o que mais nós notamos ali, levando esse dispositivo de saúde, era que, por vezes, era o primeiro acesso que moradores de determinadas localidades tinham a profissionais ou a estudantes de psicologia. E nós estamos falando de locais próximos a Brasília. Nós estamos falando da Ceilândia, que é nem 30 minutos da capital federal. Então, uma pessoa com 60 anos ou menos, a primeira vez que ela teve acesso a uma escuta qualificada. Então, olha o lugar que é somente a ausência de alguns dispositivos, é somente a ponta do iceberg para identificar que ali se tem de forma estrutural diversas outras ausências que vão se impactar na sua saúde mental. Porque essa pessoa que por vezes ela está em um processo de adoecimento, ela não vai nem sequer ter a possibilidade de verbalizar esse adoecimento. Porque ela precisa sobreviver àquele dia. Ela precisa acordar cedo, porque ela precisa pegar um ônibus lotado, ela precisa pegar um metrô lotado, e ela não vai dar conta que ela está adoecendo, que ela está em processo de adoecimento, porque ela tem que levar comida para dentro de casa. Então, são impactos, sim, que vão reverberando na qualidade de vida. A qualidade de vida é para quem? Nós temos que nos perguntar isso. A qualidade de vida é destinada a quem? A quem tem poder aquisitivo ou a quem tem que manter um estado com o seu trabalho? Então nós temos que perguntar isso. A quem é destinado essa sobrevivência ou essa existência? Então, impacta notoriamente, como você citou anteriormente, essa questão das usinas, do adoecimento em saúde mental, com sintomas de ansiedade, diminuição da qualidade do sono, e ele a gente pode trazer impactos culturais, impactos regionais, impactos em tantas outras nuances daquele povo, daquela comunidade. Então, é algo que um vai ligando ao outro e vai gerando, sim, adoecimentos. Interessante esse ponto que eu estava ouvindo você falar, eu lembrei de estudando, conceito de psicologia ambiental que eu li nos textos e tudo mais, que é justamente aquela ideia de um estudo de como que o ambiente influencia o comportamento e o próprio comportamento influencia o ambiente. E se a gente colocar esse viés, saindo um pouquinho desse ambiente comunitário, colocar para um ambiente pessoal. Todos aqui já estudaram um pouquinho, eu ainda não, psicopatologia, coisa do tipo, mas você consegue fazer uma correlação justamente de limpeza pessoal com depressão e outras psicopatologias. E a gente consegue ver muito isso. Vou chegar onde eu quero, mas o que acontece? Normalmente pessoas que estão adoecidas não têm tanta aquela atenção com a casa, coisa do tipo, e eu inverto um pouquinho os papéis. Muitas vezes uma casa mal arrumada, por exemplo, pode gerar o adoecimento, certo? Vocês podem pegar no comportamento de vocês. Quantas vezes a gente não passa lá um final de semana preguiçoso, não arruma nada em casa, chega no domingo à noite, tá tudo bagunçado, não bate aquela tristeza? É muito parecido com isso de uma forma assim, bem exemplificativa. Melancolia. Exatamente. Só que aí eu jogo isso agora para o ambiente comunitário.
justamente nesse ponto. Populações que foram arrastadas, empurradas para a Cidade de Deus, por exemplo, aqui em Brasília, populações que foram arrastadas para a periferia, lugares sem estrutura, lugares sem saneamento, sujeira para todo lado. Realmente tem como ter uma vida digna desse jeito? A pessoa se sente digna vivendo dessa forma? É justamente esse ponto. A gente acaba passando uma linha mesmo entre sobreviver e efetivamente ter uma vida digna. E a gente vê muito isso ao redor. Muitas vezes a gente nos fechamos muito, né, nos nossos próprios umbigos e deixamos de olhar justamente para esse ponto. Às vezes um critério ambiental, uma situação que poderia ser modificada ia trazer muito mais qualidade de vida. Uma praça que é bem colocada, bem cuidada e tudo mais, traz muito mais qualidade de vida do que necessariamente você trazer ali mais outros tipos de estrutura ou coisa do tipo, certo? Então, assim, a gente vai vendo que tudo isso é bem interligado, né? E como o ambiente ele vai interferindo, né? Interessante quando vocês trazem esse lugar, o aspecto da cidade de Deus, né? Como foi feito esse processo de transição. E me leva para um outro lugar também, quando trazemos a perspectiva da saúde mental no Brasil. Em algum momento da nossa história que a gente abre uma grande lacuna nesse momento histórico, e aqui a gente cita Barbacena, a gente pode citar o Dom Pedro II no Rio de Janeiro, mas em especial Barbacena, onde se teve 66 mil mortes por negligência do Estado. Mas pensando em quem eram essas pessoas que ocupavam esses espaços, eram pessoas marginalizadas, aonde não se tinha histórico nenhum de adoecimento mental, mas que o ambiente aonde elas estavam, de alguma forma, foi um agente que desencadeou o adoecimento. Então, antes mesmo deles chegarem nesse lugar, de estar em um processo de adoecimento, o local onde eles se encontravam foi o principal fator que desencadeou o sofrimento psíquico. Então, o ambiente, ele interfere, sim, nas relações, no comportamento, nas nossas formas de perceber e se relacionar com tudo. Silverlane vai dizer que não tem como a psicologia ser imparcial. E nós vendemos esse lugar de uma psicologia enquanto imparcialidade. Mas ela perde esse lugar quando nós estamos falando de uma psicologia que, por vezes, ela vai lidar com processos de adoecimento diários, que é sociais. Então, antes mesmo de falarmos sobre psicologia, enquanto psicologia clínica, enquanto psicologia de intervenção, nós precisamos de falar de uma psicologia que se relaciona com saúde, que se relaciona com coletividade, que se relaciona com a sociedade. Não tem como falar de saúde sem pensar em sociedade. A sociedade, ela é um agente tanto de promoção como também de adoecimento. É uma sociedade que ela promove diariamente, mas também é um agente que vai adoecendo pessoas também cotidianamente. Então precisamos trazer esse lugar de discussão, precisamos pensar sobre isso. Não tem como colocar a psicologia somente em uma caixinha, uma bolinha e falar, não, vamos lidar somente com questões de psicopatologia. Não. Mas de onde vêm essas questões de psicopatologia? De onde que vêm não só os causadores, mas os fatores socioambientais que interferem nesse adoecimento? Então precisamos pensar sobre isso também, ampliar a nossa visão. Muito rico. Eu tô encantada. É tanta informação, é tanta... O jeito que você traz as coisas, Lucas, parece ser tudo assim... mais simples, né, de compreender. A gente fica... Gente, a gente vive isso, é a nossa realidade e as pessoas não estão vendo isso que está acontecendo. Muito obrigada. Muito obrigada por essa contribuição. Eu queria fazer uma pergunta ao Thiago. Agora eu vou falar de marginais, aqueles não só que estão, aqueles que estão presos, né? Vamos usar
vou usar esse termo, não sei se é o termo correto, mas vou usar o termo, aqueles que cometeram infração e estão no sistema penitenciário. Você acha que a psicologia, diante de tudo que nós falamos aqui, porque assim, nós temos hoje um sistema penitenciário no Brasil que é muito mais punitivo do que para recuperar. Essa é a verdade, né? Você acha que a psicologia ela pode ser mais atuante no sentido da recuperação, tendo toda essa questão em que, eu não vou dizer que isso seja só o fator principal para que conduza a pessoa a cometer suas infrações, mas tendo toda essa questão ambiental, toda essa questão social, toda essa questão comunitária, você acha que a psicologia pode ajudar aqueles infratores de menos periculosidade, vamos dizer assim, a se recuperar mais rápido e a voltar para a sociedade, ou não? A psicologia, ela a gente não vai conseguir, ou vai ser algo demorado? Com certeza pode, com certeza pode. Primeiro de tudo, quando a gente fala de sistema prisional, né, é sempre interessante a gente falar do estado de coisas inconstitucional que a gente vive nos nossos presídios hoje, até porque não existe um olhar, né, apurado social para dentro do presídio. Então, a pessoa que cometeu crimes, quer queira ou não, do ponto de vista humanitário, continua sendo pessoa, continua sujeito de direitos, continua tendo todos os direitos, inclusive a uma saúde mental. E dentro desses ambientes em que você tem celas pequenas, superlotadas, com pouca limpeza, com pouca situação ali de trazer ali uma vida digna, você tem sim ali um ambiente propício para aumento de problemas relacionados à saúde mental, problemas relacionados à saúde física, entre outras situações, certo? Ponto de vista criminal, quando a gente fala do direito penal propriamente dito, eu estou trazendo aqui a prisão, o que é justamente a pena privativa de liberdade, como uma pena que tem um duplo caráter. Ela tem sim um caráter punitivo, a gente não pode esquecer isso. Aquela pessoa que foi presa, ela cometeu um crime, tendo cometido um crime existia uma lei que trazia uma pena e ela foi presa por isso, certo? Mas não podemos esquecer o duplo caráter, que ela tem essa ideia de ser ressocializadora. Ela precisa ressocializar, ela precisa trazer elementos para o sujeito para que ele possa aprender novas habilidades lá dentro, certo? Reaprender novos comportamentos sociais e sair para a vida social como uma pessoa reintegralizada. Esse aqui é o ponto. Só que, como eu mencionei aqui, nós vivemos o estado de coisas inconstitucional. E uma pessoa que está presa hoje, infelizmente, na situação que se vive hoje, mais temos uma escola do crime do que necessariamente uma pessoa que vai se ressocializar. Posso estar trazendo uma série de falas clichês e tudo mais, que a gente vê na mídia e tudo, só que nós vemos isso. Vemos isso por quê? No dia a dia ali, na atuação criminal, o que nós vemos? Existe aquele parâmetro de pessoas que se ressocializam, que geralmente são aquelas pessoas que, além da própria prisão, elas tiveram um apoio externo, ou muitas vezes tiveram um apoio interno, seja um apoio ali podendo estudar, podendo ter ali acesso à religião, à leitura de qualidade, entre outras coisas, mas é uma pequena parte. A maior parte, infelizmente, não tem esse acesso. E aí, do ponto de vista da psicologia, a psicologia pode ajudar? Sim, sim, e muito, e muito. Hoje, se você for pensar, com algumas alterações que nós tivemos na lei de execuções penais, o que acontece? Hoje eu preciso necessariamente do psicólogo atuando nessa vertente. Por que eu preciso do psicólogo? Um dos papéis principais do psicólogo nessa vertente, e hoje a gente tem uma defasagem muito grande nessa atuação, é no exame psicossocial daquela pessoa que está presa. Muitas vezes a pessoa que está presa ela precisa passar por exames periódicos para saber se ela realmente foi ressocializada, se ela pode retornar à vida em sociedade. Inclusive, ele tem poder de sugerir, trazer sugestões ali de como que essa pessoa pode se ressocializar. Só que a gente vive esse ambiente de escassez. Eu tenho muitos presos, tenho as políticas públicas, mas não tenho efetivo suficiente, não tenho material suficiente, eu não tenho como implementar essas políticas para essas pessoas. Mas essa é só uma das atuações do psicólogo, certo? Você tem outras atuações. Assim como é importante a atuação
da família, a atuação religiosa, a atuação em um emprego gerando ocupação. Você percebe ali que, com base em estudos do próprio CNJ, a gente percebe que muitos presos, eles não têm ocupação e não têm interesse pela ocupação. É aí que entra muitas vezes a própria psicologia. E onde é que ela entraria? Justamente trazendo essa conscientização de se tornar uma pessoa funcional e não uma pessoa que está ali presa e simplesmente estou preso, vou ficar aqui sem fazer nada, ou muitas vezes me treinando para voltar para as ruas justamente para comportamentos antissociais, por exemplo. Então, eu entendo que a psicologia ela tem um grande ramo de atuação nesse campo prisional, né? A gente tem esse ponto. Não é somente quando a gente fala da psicologia, né? Que todo mundo gosta da psicologia jurídica voltada ali para as perícias, coisas do tipo. Não. Existe uma atuação muito grande no campo prisional, no campo empresarial mesmo, jurídico, a gente tem também, em outros campos também, familiares e tudo mais, a gente tem uma grande atuação. Só que eu percebo, sendo do mundo jurídico, percebo que não existe ali uma correlação, um valor necessário que é dado para isso. Uma curiosidade que eu vou trazer não tem a ver necessariamente com o prisional em si, mas em termos de experiência de vida. Vocês já ouviram falar em alienação parental, provavelmente. Em termos de alienação parental, só para contextualizar, o que a gente tem? Normalmente são pais que se separaram, certo? E o pai geralmente que detém a guarda costuma, com base em palavras, gestos, entre outros comportamentos, a colocar a criança contra o outro genitor. Só que um comportamento interessante que eu já percebi em algumas audiências, e não foram poucas que eu participei, nós percebemos o seguinte: o alienador consegue enganar muito mais do que o alienado. Como explico o que eu quero dizer? Normalmente o alienador consegue passar a impressão de que ele não está alienando, passar a impressão para quem está de fora. E muitas vezes eu já vi situações em que juízes, promotores foram ludibriados pela situação de um alienador. Por exemplo, uma situação em que eu estava em uma audiência pelo alienado, tudo bem, não estou sendo aqui, não estou de qualquer forma sendo parcial. O que aconteceu nessa audiência foi o seguinte: era uma promotora, uma juíza, e as duas estão dando razão para a mãe, acreditando que o pai violava os direitos da criança e tudo mais, quando, de repente, o que aconteceu? Pediram para a criança se retirar da sala, para ter uma conversa mais séria com a mãe. E o pai estava lá fora. Só que quando a criança saiu e viu o pai, o que aconteceu? A criança se esgoelou, não querendo fugir do pai, mas querendo correr para ele para dar um abraço. E aí você vem com esse questionamento: onde está realmente o erro aí, entende? Por que eu digo isso? Muitas vezes o que aconteceu? Não houve um estudo psicossocial adequado, não houve uma atuação adequada do próprio psicólogo para dar subsídios para aquele juiz, para aquele promotor, para atuarem corretamente, entende? Claro que eu estou numa seara aqui que é muito subjetiva. Quando eu estou falando de alienação parental e outros comportamentos, é realmente difícil muitas vezes para um psicólogo identificar, mas com a experiência e tudo mais, é claro que é possível, entende? E aí falta um pouco disso. Esse mesmo exemplo a gente pode transferir para a sua pergunta. No caso do ambiente prisional, muitas vezes a gente não tem ali um tratamento capacitado dentro do presídio a fim de trazer esse auxílio. Mas não é simplesmente do ponto de vista da psicologia, é de todas as instituições que atuam dentro do presídio. Por isso mesmo que a gente vive um estado de coisas inconstitucional. Existem várias inconstitucionalidades dentro de um presídio. Então toda ajuda é necessária e é muito bem-vinda, entende? Gente, nós estamos chegando ao fim. Você quer falar? Não? Nós estamos chegando ao fim. Vou permitir que vocês tenham 3 minutos para fazer as considerações finais de vocês. Pode ser? Pode. Beleza? Então vamos lá, gente. 3 minutos. Então, primeiramente, queria agradecer a essa mesa, agradecer a contribuição que cada um de vocês tiveram aqui e dizer que temas como esse, momentos como esse, só faltou só um café. São extremamente importantes para a graduação, para a vida profissional, porque são discussões como essas
que nos trazem subsídios para as nossas atuações. É ampliar a visão para além da sala de aula, é ampliar a visão para além daquilo que está nas nossas matrizes curriculares. É trazer, de fato, temas que dialogam, que falam sobre os nossos povos, são temas que falam sobre as nossas comunidades. Então, são temas que têm a relevância atual sobre a psicologia. Há muito tempo trazemos a psicologia enquanto lugar elitista, trazemos o lugar da psicologia enquanto a psicologia branca. Nós temos que trazer uma psicologia que fale sobre brasileiros e brasilidades. Nós precisamos ter a nossa própria psicologia, que dê de fato lugar para os nossos povos, para as nossas nuances, para as nossas diversidades. Então, vocês trazerem temas como esses são temas que dão subsídios para as diversidades. As existências, elas se importam, sim. Então, parabéns, continuem, estão no caminho certo. Então, essas são as minhas considerações. Obrigado. Professor Thiago. Gostaria de agradecer também o convite. É sempre interessante ter essa dialeticidade, né, entre o direito, a psicologia, trazer temas importantes, temas muitas vezes polêmicos, o caso da COP30 e vários outros temas. Eu sempre acho interessante, eu gosto muito de ouvir podcasts, já participei de alguns também. O podcast ele tem uma estrutura interessante porque a gente começa com um tema, mas a gente nunca sabe onde vai parar. A gente começa, só que a discussão é muito rica. Foi muito bom ouvir o professor Lucas falar e isso foi excelente também. Eu gostaria de agradecer também pela aula que o senhor deu aqui pra gente. E mais uma vez aqui me coloco à disposição para outros episódios que desejo e espero que aconteçam, certo? Meus parabéns pelo projeto, é excelente. E essas são as minhas considerações. Priscila? Eu também estou muito grata, não só ao Thiago, ao Lucas, mas a Esté, Eduardo, o Daniel, por ter aceitado a proposta, né, abraçado com a gente. O tema, a princípio, a gente achou que seria mais difícil de abordar, mas estudando a temática e podendo trazer, a gente pôde ver que não é tão complicado, né? Está bem aí, a gente vive isso e muita gratidão mesmo. Eu tenho muito a agradecer também, começando com uma coisa que a gente falou no começo sobre a gente fica desacreditado de muitas coisas. Então, quando a gente começa a falar assim sobre esses temas, a gente se sente um pouco mais engajada e é como o Lucas falou, a gente vai se empoderando para poder ser mais ativo nessas questões. Então, a gente como um indivíduo acha, não consigo mudar, mas um pouquinho que a gente faz, a gente já está fazendo alguma diferença. Então é bom a gente sentir que está fazendo parte de uma pequena diferença. Eu fico muito feliz que vocês tenham aceitado. Pode contar com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Esse foi o primeiro, o nosso primeiro podcast, Mesa Psi, Perspectiva, Encontro e Realidade. Esperamos que tenhamos o segundo, terceiro, quarto, quinto, com outros temas. Podem mandar sugestão e vamos que vamos, né? Muito obrigado. Obrigada. Gratidão. Não deixe de nos seguir, acompanhar as nossas redes sociais no Mesa Psi, Perspectiva, Encontro e Realidade.